Olá, boa tarde. As votações no plenário nesta semana devem ser sobre temas ligados à segurança pública, reformas microeconômicas e sustentabilidade. Veja na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro projeto trata de práticas sustentáveis na construção civil, com a implantação de telhados verdes e de sistema de aproveitamento de energia solar, de águas das chuvas e de reuso de águas. Todas essas medidas deverão ser adotadas em obras do governo federal sempre que possível. Essa proposta foi apresentada por participantes do programa Jovem Senador de 2013. Ainda nesta agenda ambiental está o projeto que destina mais verbas para obras de melhoria da quantidade e da qualidade de recursos hídricos de bacias hidrográficas. Também na pauta, a proposta que estabelece a instalação de torneiras automáticas em banheiros de uso coletivo. E outras 3 propostas dão continuidade à agenda de segurança pública. A primeira reestabelece o exame criminológico e aumenta os prazos para a progressão de regime. A segunda acaba com benefícios processuais para menores infratores. E a terceira aumenta a pena para crimes de tocaia cometidos próximos a escolas e a residências. Por último, os senadores podem votar o projeto que reduz impostos do Supersimples para representantes comerciais. Hoje de manhã, dentro da programação do 8º Fórum Mundial da Água, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, foi realizada uma conferência sobre o papel dos parlamentares e o direito à água. O repórter César Mendes acompanhou os debates. Representantes de parlamentos de 20 países participaram da conferência, trazendo suas visões sobre temas como a escassez e o compartilhamento da água, as mudanças climáticas, o uso da água na agricultura. A maior delegação foi a de Portugal, com 9 integrantes. Em segundo lugar, Marrocos e Quênia, cada um com 8 integrantes em suas delegações. Até o final do dia, os parlamentares pretendem aprovar um manifesto que aponta a importância de que todos os países garantam a segurança hídrica e a universalização justa e equitativa do acesso à água, por meio de leis e de políticas públicas adequadas para essa finalidade. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, abriu os trabalhos da conferência sobre o papel dos parlamentares e o direito à água para um auditório lotado. Ele destacou a importância do diálogo e a troca de experiências entre os parlamentos do mundo para a preservação e bom uso da água. Em seu discurso, o presidente do Senado ressaltou o papel decisivo do parlamento brasileiro na formulação de leis que garantam o acesso à água para essa e as próximas gerações. Nosso território é detentor de cerca de 12% de toda a água doce do planeta. E isso nos coloca automaticamente no centro desses debates. Temos convicção de que nós, legisladores, precisamos construir ordenada e laboriosamente um arcabouço jurídico sólido, moderno, socialmente justo e voltado para a segurança hídrica e para a segurança energética. O presidente Eunício Oliveira disse que espera que os debates ao longo do dia possam gerar boas propostas e ideias para que o Brasil seja uma liderança no uso consciente dos recursos hídricos e para o acesso de todos à água potável e à preservação das nascentes. Teremos que fazer um grande programa, não apenas de leis, mas de imposições na questão da sobrevivência do planeta em relação a essa questão da água. Então nós temos que revitalizar as nascentes, temos que ter recursos e não apenas demagogia do discurso, mas temos que ter recursos e não discurso em relação a esse tema que é tão relevante para a humanidade, não é apenas para o Nordeste, não é apenas para o Brasil, mas para a humanidade. A Comissão de Constituição e Justiça promoveu hoje uma audiência pública sobre os direitos das mulheres e a Constituição de 1988. A Constituição de 88 garantiu às mulheres direitos como licença maternidade, aposentadoria especial, proteção à maternidade e liberdade no planejamento familiar. Também proibiu a discriminação em razão do sexo.
A lei foi a base para outras conquistas que se seguiram, como a inclusão das domésticas nas leis trabalhistas, o reconhecimento do crime de feminicídio e a ratificação de tratados internacionais contra a discriminação de mulheres. Mas ainda falta muito, ressaltaram os participantes da audiência pública. As políticas para as mulheres, elas enfatizam a responsabilidade feminina pela reprodução social, pela educação dos filhos, pela demanda por creches, por saúde e outras necessidades que garantam a manutenção e permanência da família. Mas elas não são necessariamente políticas de empoderamento e de autonomia. É preciso dizer que não se reconhece a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. O direito de decidir quando, como e se ter filhos é uma pauta clássica do movimento de mulheres e encontra severas resistências em ambas as casas legislativas. Participação de homens e mulheres na tomada de poder. Isso há muito tempo, aliás, nunca teve no Brasil. E a dificuldade para que avancemos nisso é algo assim inimaginável. A Lei Maria da Penha, um marco na proteção às mulheres vítimas de violência, também ainda precisa ser encarada como prioridade. Nós temos, nesse universo de 5.570 municípios, 500 delegacias, nós temos poucas varas de atendimento nas defensorias públicas, juizados de defesa da mulher, enfim. Falta, sem dúvida nenhuma, prioridade dos governos para atender a mulher vitimizada. Nós vemos que no orçamento para 2018, o governo federal reduziu em 90% os recursos que seriam destinados a combater a violência contra as mulheres. Isso é absurdo, isso é inadmissível. Houve um número expressivo de avanços de direitos, mas ainda falta que esse direito seja efetivado, especialmente através da administração pública, com a criação de juizados, delegacias, uma infraestrutura maior a favor da proteção das mulheres. É um processo, lamentavelmente não está no ritmo que desejamos, vamos continuar sempre batendo nessa tecla, mas avançamos um pouco e queremos avançar com muito mais rapidez. Já a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública como fazer com que o Brasil tenha taxas de juros mais baixas. O lucro dos bancos brasileiros está nas alturas. Isso tem relação direta com a taxa de juros, dificultando a vida das pessoas e das empresas. O spread, como é chamado o lucro das instituições financeiras, foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Armando Monteiro pediu a audiência para discutir como as inovações tecnológicas podem reduzir os custos da intermediação financeira. O representante do setor de comércio e serviços comentou um relatório do Banco Mundial. Só tem 2 países no mundo que têm spread acima de 20%, segundo o mapa ali. O Brasil, com 39,6%, essa é uma informação de 2016, e tem lá Madagascar com 45%, que nos supera. Em média, em 2016, o spread bancário no Brasil era 7 vezes maior do que o do mundo. 7 vezes maior do que o do mundo em spread bancário no Brasil. Então, é uma coisa que torna quase que impossível empreender no Brasil com resultado na última linha, né? Então, a gente, inclusive, acredita isso a grande mortalidade da pequena empresa no Brasil. Ele disse que é preciso aumentar a competição, já que o mercado financeiro no Brasil é concentrado. 5 bancos têm mais de 70% do mercado de crédito. Os bancos do mundo não conseguem competir no emaranhado que, na nossa visão, puseram no país, de restrições, porque não é possível que esses bancos tão exitosos lá fora não consigam êxito aqui no Brasil. Então, há de supor que eles não são incompetentes, mas que nós temos uma proteção ao sistema bancário brasileiro exagerado que nos traz enormes prejuízos enquanto nação. Esta economista afirmou que os bancos embutem na taxa de juros o risco de inadimplência. Segundo ela, é preciso seguir o exemplo europeu, em que a privacidade foi restringida para que as instituições tenham informação e consigam diferenciar o bom do mal pagador. O dono da informação é o consumidor. Isso significa o quê? Que os dados
transacionais dele, financeiros numa instituição financeira ou de comportamento na Amazon, na Google, em qualquer outro e-commerce que ele se utilize, podem ser reunidos e distribuídos mediante autorização dele, para que ele possa conseguir melhores condições no crédito ou nas compras que ele vai fazer. Essa é uma mudança muito importante do ponto de vista cultural, porque você desloca a propriedade da informação para o consumidor. O Brasil não vai poder efetivamente ingressar num ciclo novo de crescimento, de expansão, sem criar um padrão de financiamento novo. E, portanto, isso nos desafia a todos de encontrar, evidentemente, um ambiente em que o sistema financeiro seja mais amigável aos objetivos de uma economia de mercado que se pretende, vamos dizer, competitiva e que estimule essa imensa energia empreendedora que o Brasil tem. A segurança pública no Brasil foi o tema em debate na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. O clamor por mais segurança para alguns torna-se uma questão de mais policiais, mais armas e prisões. Para este professor da Universidade de Brasília, essa visão está ultrapassada. É preciso, ao contrário, estender os direitos humanos a todos. Defender o legado da concepção e do conceito de direitos humanos. A quem serve destruir e deturpar a concepção e o significado de direitos humanos. Direitos humanos nada mais é do que o direito de todos nós que estamos nessa sala aqui hoje. Policiais, cidadãos, servidores públicos. Ele também criticou a proposta de redução da idade penal e contrapôs. Nós precisamos levar uma juventude que a gente está jogando no sistema carcerário, levar ela para um sistema socioeducativo que funcione. Nós precisamos tratar, atender a nossa juventude e não reduzir a idade penal. Os policiais também reconhecem. A situação atual da segurança pública não é sustentável. Precisamos de uma segurança pública estruturada, precisamos de uma segurança pública bem equipada, bem remunerada, valorização dos profissionais de segurança pública. A Marielle lutava diariamente, por uma sociedade, por um mundo melhor. E como Marielle, os policiais, a segurança pública, ela luta diariamente contra essa criminalidade. E não somente no seu horário de trabalho, no seu horário de folga também. Este sargento capixaba chamou a atenção para as pressões sobre a categoria e que se refletem no crescimento de homicídios e suicídios. Ele defendeu a modernização das leis. Foi concebido no auge do AI-5, onde se instituiu o Código Penal Militar e vige até hoje, mesmo após a Constituição de 88, claramente dizendo que é livre a manifestação do pensamento. É livre, mas não é livre para os policiais militares, que continuam sendo presos, continuam respondendo criminalmente. A secretária nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes mostrou números que apontam que a participação de adolescentes em crimes é inferior a 5% do total daqueles que vão a julgamento. Ela partilhou a experiência da Fundação Casa, em São Paulo, que de 35 rebeliões, de janeiro a maio de 2005, passou a apenas uma rebelião em 2009. Nós estancamos as fugas, estancamos as rebeliões e fizemos isso como? Com mais segurança? Não. Nós melhoramos a segurança, mas nós fizemos isso especialmente com o melhor atendimento. Todos os jovens em São Paulo têm direito à escolarização formal, que é fornecida pela Secretaria Estadual de Educação. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.